saiu na CNN, ele deve guardar a cópia até para mostrar para os filhos, falar, olha filhinho, o papai apareceu um dia na CNN. Valdir Maranhão é a lata do lixo, é o rebotalho da Câmara dos Deputados, para ver a que ponto chegou a casa que deveria ser a casa do povo e tal. É importante destacar, são muitos pontos, né? Mas para ter o mais breve possível, a questão toda é que a decisão tomada pelo Supremo sob a presidência da Câmara criou um vácuo. Por quê? O regimento da Câmara é muito claro. Você pode perder o mandato por cassação, renúncia ou falecimento. Em relação ao senhor presidente Nentan Eduardo Cunha, não ocorreu nenhum dos fatos. Nem ele foi cassado, nem renunciou e, salvo engano, ele não morreu, que parece que ele está vivo, pela nota que foi divulgada aí. Portanto, suspensão não existe no regimento da Câmara. E pior, não existe na Constituição. Gostemos ou não dele, eu não gosto. Mas a grande questão é que isso não existe, essa figura. Esse limbo fez com que esse senhor assumisse e criasse uma situação de interinidade que ninguém sabe até quando. Porque o titular, ele foi simplesmente suspenso, figura que inexiste no regimento e inexiste na Constituição. Então, primeiro problema. Segundo, esse senhor, Valdir Maranhão, foi à AGU, sim, e a AGU é que produziu o documento. A Advocacia Geral da União não é a Advocacia Geral da Dilma, é U de União, não D de Dilma. Portanto, cometeu um ato criminoso, lesivo ao interesse público, que eu espero que seja devidamente acionado os responsáveis. Foi uma tentativa de golpe de Estado, medíocre, coisa de paspalhão, de chanchada, mais ao estilo de Chapolin, né? Bem, não deu tudo errado tal, porque os argumentos apresentados pelo senhor ministro da AGU são ridículos, como, por exemplo, que os parlamentares abriram o microfone e declararam seu voto falando de outros assuntos. Em 1992, o senhor deve ser não deve conhecer os assuntos, presumo, que seja ignorância, melhor ignorância do que má fé, né? Foi a mesma coisa em 1992. Inúmeros parlamentares, quando da abertura do processo de impeachment do presidente Collor, declararam seu voto e fizeram declarações de todos os tipos. Inclusive o voto que permitiu, teve mais, o mínimo constitucional, ele disse, em Minas Gerais, etc. Era um parlamentar de Minas Gerais. Por outro lado, a afirmação sobre a questão das lideranças e depois a questão mais ridícula, o ministro da AGU, realmente, me desculpe, é um humorista ruim, disse o seguinte, que o documento da Câmara para o Senado não podia ser um ofício, tinha que ser uma resolução. É ridículo, homem, vai estudar, cara, vai estudar. Não queira ser golpista, rasgar a Constituição, ser funcionário público. Você não é funcionário da senhora Presidente da República. Essa que é a questão. Em 1992 foi um ofício que eu tenho, todo mundo tem, basta consultar os anais da Câmara dos Deputados. Um ofício que comunicou ao presidente do Senado, que ao receber tomou as providências devidas. Porque o rito do impeachment, hoje em 2016, é idêntico ao de 92. E foi seguido, estritos, tudo que foi discutido, por exemplo, na Câmara. Criação, recebimento do pedido. Segundo o STF decidiu, é decisão monocrática do presidente. Posteriormente, criação da comissão especial, as 10 sessões, mais as 5, mais a votação, mais a ida ao Senado. Tudo foi seguido. O que houve é uma tentativa de pegar um incapaz, que é esse senhor, Maranhão, que não tem nada a ver com os maranhenses, é um incapaz, é um irresponsável, é um cafajeste, né, que está colocando em risco, inclusive, querendo criar a situação de guerra civil. E, nesse sentido, o Renan, pela primeira vez eu concordo com ele, é uma brincadeira com a democracia. Ou seja, se nós olharmos todo o ato da Câmara, é o que se chama de ato jurídico perfeito. Você não retroage. Isso é o beabá do direito. Qualquer estudante no primeiro ano, na primeira aula, sabe. Ou seja, quarta-feira, nós vamos, sim, independente se o chefe da quadrilha vai para Brasília ou não, chefe, acabou seu tempo. Nós vamos virar essa página, pela graça de Deus, na quarta-feira e vamos construir um novo Brasil. E fazendo com que todos, sem jogar sujeira, William, para baixo do tapete. Viu, Temer? Nós estamos de olho. Todos têm de ser devidamente processados, inclusive o criminoso mor da República.